Olá pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês um pouco mais sobre o sistema de chave e travamento presencial do Renault Fluence. Em especial esse modelo pré-facelift até 2014, onde tem nas portas um sistema onde ele destrava somente de colocar a mão na maçaneta. Tá? Esse carro causou alguma confusão com esse sistema no lançamento. Se vocês olharem em reviews até da época do lançamento dele, muitos meios de comunicação até comentavam que o sistema não estava funcionando ou que tinha alguns problemas, mas na verdade é mais confusão em relação ao uso dele e entender como que esse sistema funciona, tá? Então por isso eu vou explicar hoje um pouquinho para vocês sobre esse sistema e também falar dos principais problemas que ele tem e algumas correções que podem ser feitas, tá? Então eu estou aqui com a chave na minha mão, tá? A chave presencial dele. Ele já está travado agora, tá? O retrovisor até está rebatido. Se for o modelo Dynamic, ele não tem o rebatimento do retrovisor, mas o Privilege e GT tem esse sistema. Então, quando o carro trava, ele automaticamente faz o rebatimento, tá? Então, como que funciona? Eu vou me aproximar do carro agora, tá? Quando eu me aproximo do carro, automaticamente ele detecta a chave, tá? Ele tem um sistema de radiofrequência que o carro detecta ela, e uma vez detectado o sistema presencial passa a funcionar, tá? Então como que funciona? Aqui na porta a gente tem essa parte aqui preta que tem dois rebaixos, tá? Aqui dentro, um aqui e um aqui, os dois lados. Então por um lado ele emite um sinal de luz, tá? Infravermelho, que rebate aqui na maçaneta e entra pelo outro lado, tá? De forma que quando esse sinal de luz é interrompido, o carro destrava. Então vou mostrar para vocês. Aqui está o retrovisor dele, deixa eu me afastar um pouquinho, tá? Eu vou colocar a mão, ó, já destravou, tá? Já viram o barulho e a luz ali? Então o carro já está destravado. Quando eu me afasto dele, ele automaticamente vai trancar, tá? Não precisa apertar nenhum botão, basta afastar e o carro já tranca automaticamente, tá? E quando eu me aproximar, eu já posso destravar ele novamente. Bom, esse sistema aqui, o que muita gente não sabe, é que existem duas formas do carro destravar, tá? O que acontece? Se tiver, por exemplo, alguma sujeira aqui na parte interna ou na parte externa, ou o espelho, aqui existe um espelho, deixa eu mostrar para vocês, ó, existe um pequeno espelho aqui na maçaneta. Se esse espelho não tiver aí, tiver caído, que é bem comum, o sistema pode não funcionar corretamente, tá? Nesse caso, existe já um backup, vamos dizer assim, que a Renault deixou para que se possa fazer o destravamento do carro no caso de algum problema com esse sensor. Então aqui eu simulei um problema, tá? Eu coloquei uma fita para que esse sensor aqui não funcione. Eu vou só me afastar do carro para ele travar novamente, tá? Pronto, travou. Agora eu vou colocar a mão aqui, ó, vejam que ele não destrava, tá? E agora como que funciona? Se eu tentar puxar a maçaneta, ele vai destravar. Querem ver só? Puxei uma vez, o carro destravou, tá? Vou puxar de novo, pronto, tá aberto. Tá? Como que esse sistema funciona então? Esse sensor aqui, ele é uma pequena caixinha que vai dentro da porta, tá? Preso aqui. E atrás dessa caixinha tem um pequeno botão, tá? Um botãozinho preto. E quando a gente puxa a maçaneta, ele movimenta uma outra peça aqui dentro de metal, como se fosse uma alavanca, e essa alavanca tem um botão branco nela, tá? Esse botão branco, o que ele faz? Quando a gente puxa aqui, ele movimenta, tipo um braço, ele vai movimentar e encostar aquele botãozinho branco, que vai empurrar o botão preto que está nessa peça aqui, tá? Por dentro da porta. Então, quando esse botão preto é pressionado, o que acontece? O carro entende que a maçaneta foi puxada. E aí, se esse sistema aqui não fez o destravamento ainda, o sensor,
ele vai destravar mesmo assim, porque ele entende que tem alguma obstrução aqui e que a pessoa tentou abrir o carro, tá? Então, nesse caso, ele vai fazer o destravamento. Vou me afastar dele aqui agora. Pronto, o carro já travou de novo. Então, quais são os principais defeitos que esse sistema pode dar, tá? São alguns. O primeiro deles é perder o espelho que está na maçaneta, tá? E o que acontece se perder esse espelho? A sensibilidade vai ficar ruim do sistema, em especial com o carro sujo, tá? Então pode acontecer você colocar a mão e ele não fazer esse destravamento tão rápido, tá? Então dá para resolver colocando um outro espelhinho aqui com algum tipo de... qualquer material que seja reflexivo no lugar desse espelho já resolve o problema, tá? Outra coisa pode ser sujeira na parte interna, que aí só desmontando o sensor aqui, a porta, mas é bem raro acontecer isso, tá? Não é tão comum. E aí o sistema ficaria com uma baixa sensibilidade. Outro defeito que pode acontecer é queimar esse sensor, tá? Não é tão comum também, mas esse sensor aqui ele pode queimar. E aí você vai colocar aqui a mão, o carro não vai destravar, tá? Não vai destravar. E para detectar isso é bem simples. O carro não vai destravar quando se coloca a mão, porém ele vai destravar quando se puxa, tá? Aí você sabe que o problema é o sensor ruim, tá? Porque ele vai fazer o destravamento na hora que puxar. Outro defeito que esse sistema pode apresentar, e aí não tem nada a ver com o sistema presencial, mas tem a ver com o problema da fechadura da porta, é ele simplesmente não abrir uma das portas, tá? Ele destrava, mas não abre, tá? Quando tenta puxar aqui é como se ela tivesse ainda travada. Isso é um defeito da própria fechadura, tá? Essa peça aqui. E às vezes isso frequentemente é confundido com um problema de travamento. Não tem nada a ver, tá? É um problema da fechadura mesmo. Mas o pessoal às vezes confunde com o sistema presencial. Para detectar isso é bem simples, tá? Deixa eu travar o carro de novo aqui. Quando for problema na fechadura, tá? Eu vou colocar a mão aqui, eu vou puxar a maçaneta e o carro destrava. Eu ouço o barulho, o pisca acende, mas quando eu puxo é como se a porta continuasse travada, tá? Aí é um problema da fechadura. Inclusive quando acontece esse problema, se eu destravar o carro na chave, não vai abrir a porta de qualquer forma, tá? Porque o problema está na própria fechadura. Então isso já é uma dica bem interessante. Bom, tive que interromper o vídeo aqui, mas voltando então, mostrei já para vocês um problema que pode acontecer na fechadura, o problema que pode acontecer do sensor queimado, tá? E agora eu vou explicar o problema mais comum que acontece nesse sistema, tá? Que é a pessoa coloca a mão aqui, o carro não destrava e ela puxa também e não destrava, tá? Não destrava nenhuma das portas. Esse é o defeito mais comum que esse sistema apresenta, tá? E por que ele acontece? Como eu expliquei para vocês, quando se puxa a maçaneta aqui, caso esse sistema não detecte, tá? Tem uma outra peça aqui atrás que faz o contato, tá? E essa peça tem um botãozinho branco que é responsável por, quando puxa aqui, ele vem e aperta o botão preto dessa peça, tá? Desse sensor. E o que acontece? Essa peça branca, ela quebra, tá? Ela quebra, tem uma travinha e ela tem uma mola atrás. E quando ela quebra a trava, ela fica o tempo todo pressionando o botão preto dessa peça aqui por dentro, tá? Ou seja, é como se o carro tivesse o tempo todo assim, ó, com a maçaneta puxada. Então o carro detecta isso, que ele está como se fosse com a maçaneta puxada o tempo todo. O botãozinho está pressionando essa peça aqui. E aí o que o carro faz? Ele desativa o sistema dessa porta, porque ele entende que tem um defeito e ele vai desativar completamente essa porta aqui, tá? Esse é um problema de solução até bem simples, é um pouquinho trabalhoso porque tem que desmontar toda a parte interna da porta,
mas é basicamente tirar esse botão e prender ele com uma fita Hellerman, alguma coisa assim, para ele ficar preso no lugar, sem pressionar o outro botão aqui preto por dentro, né, na hora errada. E aí resolve isso e pronto. Se retirar esse botão de dentro, essa peça, não é recomendado, tá? Porque aí o carro só vai funcionar pelo sistema aqui infravermelho, não vai funcionar quando puxa, tá? Então esse é o defeito mais comum que apresenta e onde o pessoal às vezes mais passa trabalho para descobrir o que está acontecendo. Outra coisa também que o pessoal faz muita confusão, tá? O carro está destravado agora, tá? E aí isso também que gerou muitas pessoas acharam que o sistema não funcionava e tal na época do lançamento do carro. Eu vou travar ele pelo cartão, tá? Travei. Deixa eu me afastar um pouco do carro, como se eu tivesse saído, tá? E agora eu vou retornar. Quando eu tentar abrir, ele não vai destravar, tá? Ó, o carro não destrava. Por que ele não destrava, pessoal? Isso é bem simples. Porque quando eu travo pelo controle, o carro entende que eu não quero usar o sistema presencial e ele deixa de funcionar. Então agora ele só vai destravar pelo próprio controle, tá? Isso é uma coisa bem interessante que muitas pessoas às vezes não entendem o porquê que o sistema não está funcionando. Outra coisa, ele tem um botão na porta, tá, do motorista, que ele faz a mesma função de travar pelo controle. Então o carro está aberto agora, eu vou fechar ele, tá? Vou apertar uma vez aqui esse botão, tá? E pronto, está travado. E agora quando eu me aproximar dele, ele não vai destravar, tá? Ó, somente agora pelo controle. Então é a mesma coisa que travar pelo controle, tá? Para voltar a funcionar o sistema presencial, agora que eu mexi no controle, só ligando o carro, tá? Aí ele vai reativar o sistema e voltar. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, liguei ele, agora o sistema vai voltar a funcionar, tá? Então deixa eu mostrar também uma outra coisa para vocês aqui. Deixa eu abrir os vidros. Desligar o carro. Bom, estou com o vidro aberto e o teto solar aberto, tá? Agora, se eu vier aqui na porta e der 2 toques, vejam que o carro vai fechar completamente todos os vidros e o teto solar, tá? E agora, se eu voltar aqui e tentar abrir ele de novo, vai estar funcionando, tá? O sistema presencial vai estar ativo. Então, apesar de um toque na porta desativar o sistema presencial, 2 toques já é diferente. Ele já vai manter o sistema ativo e vai fechar os vidros também. E também dá para fazer pelo controle, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tô abrindo aqui o teto. Vou abrir os vidros também. Pronto. Desliguei o carro. Ó, 2 toques pelo controle, faz a mesma coisa, tá? Fechou tudo. E agora, se eu tentar abrir pelo presencial aqui, não abre, tá? Porque no controle é diferente de dar 2 toques na porta. 2 toques na porta, ele fecha tudo e continua o sistema presencial funcionando, mas 2 toques pelo controle não, tá? Ele vai fechar os vidros, mas vai também desativar o sistema presencial. E agora eu preciso
destravar pelo controle para poder entrar no carro novamente, tá? Então, acho que é isso aí, pessoal. Deu para passar todas as principais dicas sobre esse sistema. Pode ter alguma coisa que eu eventualmente esqueci, mas se eu esqueci de alguma coisa, eu vou tentar deixar depois na descrição do vídeo para vocês, tá? Se mais alguém tiver alguma dica útil sobre esse sistema, pode deixar aí também nos comentários, que a gente dá uma olhada e deixa fixo também se for algo relevante. Então tá, pessoal, muito obrigado por acompanharem e até mais.